todos os pacientes marcados naquela, sabe? Que é, todo mundo já sabe aí que final de ano todo mundo quer procedimento para ontem, né? Mas semana que vem já começa, eu acho que acredito que o pessoal já começa a se programar aí para as festas, já diminui um pouco, os tratamentos são menores, mas hoje foi loucura, que full face de fios de tudo. Espero que vocês também estejam nessa correria, né? Que isso é muito bom. Final de ano é sempre um plus a mais, né, para todos os outros meses, mas a gente também não pode parar. Então, por isso que a gente está aqui fazendo nossos estudos semanais. Pena que semana passada não deu, né? Aconteceu aí o imprevisto do voo que trocou horário, mudou, eu tive que passar todos os pacientes. Eu saí era quase 10 horas da noite daqui na terça-feira passada. Mas estamos de volta. Semana que vem tem de novo, tá? Não se esqueçam. E aí a gente vai ver se vai dar um intervalo aí das semanas de férias, porque daí o pessoal já tá mais com família, acaba não participando tanto da live, mas a gente vai informando vocês aí durante a semana no grupo, tá bom? E o que que a gente vai falar hoje? Vamos falar qual que é a melhor maneira de saber quando eu posso indicar a função do preenchimento ou que eu vou ter que indicar já direto para um lip lift, né? Então aí tem vários inovações aí na nossa parte do Estatuto da Odontologia, para quem é dentista também, que está indo para o lip lift, tá? E vai liberar tanto para buco, acredito que para implanto também, porém com uma especialidade, né, de face, de cirurgia de face, tá? E aí vocês, como harmonizadores, devem entender que horas que vocês vão conseguir resolver o problema dos pacientes e que horas que vocês vão ter que passar isso para alguém ajudar vocês. Quem trabalha sozinho vai ter que ter um parceiro para indicar. Quem trabalha em institutos ou outros centros que tem outras pessoas, tenham um cirurgião dentista ou um médico cirurgião plástico para fazer esses procedimentos, porque tá vindo assim muito forte. Tanto a Castanhares, que é aquela uma que levanta a caudinha da sobrancelha, como a Blefaro, como o lip lift, tá? Vocês vão ver que tem várias técnicas de lip lift, tem técnicas que o pessoal tá fazendo agora que contorna em volta do lábio, tem técnicas que é aqui embaixo do nariz, tá? Essas técnicas também vão ter uma diferença entre umas e outras para poder fazer indicação. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma aqui durante a nossa aula live, tá bom? Então, para quem está entrando agora, sou a doutora Rachel Bernardo, mestre em harmonização. Sempre falo isso aqui para vocês, porque tem sempre gente nova entrando por aqui, tá? Sou speaker e faço parte do board científico da Med Beauty e também mentora do RB Acelera Hoff, além de especialista em harmonização, implantes e ortodontia. A parte do implante é que me deu muita visão para essa parte cirúrgica, né, dos enxertos ósseos, implantes que a gente fazia, às vezes remove o osso de uma região, enxerta em outra, então isso me dá uma noção muito boa de face. E a ortodontia também me ajudou bastante quando eu tenho que fazer, vamos dizer, medições visuais, né, para harmonização. Então isso me ajudou muito. E a biomedicina veio depois com um complemento, né, para a gente conseguir também ir para a parte do corporal. E eu sou muito de criar técnicas, desenvolver produtos, então tem essas duas técnicas, além dos livros, um que eu participei e o outro que eu escrevi por inteiro, constando algumas técnicas dessas e produtos também. Mas vamos ao que interessa, tá? Então, para a gente falar sobre lábio, a gente precisa entender toda a estrutura. Hoje nós sabemos que o lábio, o suporte dele não é ósseo, né? Nós sabemos que o suporte principal dele é dentário. Então, mesmo que eu não seja dentista, no caso de alguns de vocês, eu preciso entender ou pelo menos avaliar para saber qual resultado eu consigo entregar para o meu paciente, tá? Por isso que eu gosto muito de falar que é bom a harmonização, a ROF, porque ela integra todos, né? Todos nós, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo ganha em conhecimento uns com os outros. Mas essa área de lábio, o dentista ele tem um estudo muito avançado. Por quê? Porque dente é o suporte do lábio, tá? Então, quando vocês vão fazer uma análise aí dos pacientes de vocês, por mais que vocês não sejam dentistas, pede para o paciente sorrir, olhe a boca do paciente, tá? Porque isso vai fazer um diferencial muito grande na hora de vocês selecionar o que vocês vão indicar de procedimento, de preenchimento ou
que seja cirúrgico, tá? Mas de preenchimento principalmente, tá? Paciente que tem uma perda muito de dimensão vertical, né, que morde profundo, vocês vão ver que o lábio fica assim, ó, tá? E tudo que vocês colocarem de preenchimento vai só projetar esse lábio para frente. E aí, nesses casos, vocês têm que trabalhar mais contorno de lábio do que volume, do que meio vermelho do lábio, tá? Quando o paciente tem uma perda muito avançada, vocês não vão conseguir dar a entrega que precisa para o preenchimento. E aí vocês têm que indicar para fazer um aumento de dimensão vertical, colocar ali aumento nos dentes, para conseguir separar, tá? E aumentar a área de trabalho do vermelho do lábio. Então, eu sempre falo, né? Se vocês forem avaliar isso especificamente, o resultado da entrega vai ser melhor. Porque é a mesma coisa quando eu vejo por aí o pessoal fazendo preenchimento, ele fala assim: desencosta um pouquinho os dentes, como o resultado fica melhor, né? Porque você ganha dimensão vertical, né? Esse espaço que a gente perde com o envelhecimento. Porque você vai. Tá vendo aqui na própria imagem, né? Do meu slide. Olha a diferença do crânio, né? Jovem com dentes e a diferença para o crânio que já vai perdendo dente. Olha como vai mudando, né? De 30, 45, 60, 70 anos, como isso aqui vai diminuindo e perdendo. E ao mesmo tempo, né, a gente também tem uma flacidez da pele, né? Essa perda do colágeno e uma frouxidão dos ligamentos. Então, por isso que vai aumentando a base do nariz para o começo do lábio. E aí a gente precisa saber se realmente eu vou conseguir entregar algo com preenchimento ou que não, que eu vou ter que jogar aberto com o meu paciente e falar que o caso dele é cirúrgico, tá? E hoje eu escutei isso de uma paciente aqui no consultório. Ela falou assim: que quando ela vai indicar o meu trabalho aqui para os amigos dela, para os colegas, fala assim: só vai, depois você me conta, porque ela parece que ela não gosta de ganhar dinheiro. Não é que eu não gosto de ganhar dinheiro, é que eu gosto do meu paciente ser meu paciente sempre, né? Eu gosto de manter meu paciente para sempre. Então eu vou indicar o que realmente ele precisa, seja algum caso que eu vou fazer por completo, ou seja algum caso que eu vou ter que indicar algum outro profissional para fazer. Por quê? Quando eu sou honesta com o meu paciente, é muito mais fácil ele ganhar confiança e acreditar em tudo que eu falo, tá? Então, o que eu falo para ela, hoje mesmo eu troquei o procedimento dela, ela queria fazer Sculptra, e eu troquei o procedimento dela para outro procedimento, e ela confiou de olhos fechados e fez do mesmo jeito. Falou: eu gosto de você porque você é honesta e fala a verdade para mim, e conta, e explica. Então, isso é muito importante, tá? Então, não tentem vender, enganar paciente para ganhar dinheiro, porque você vai ter o paciente uma vez só. E você quer o quê? Fidelizar esse paciente para que ele seja sempre seu paciente. Então, essa paciente mesmo está comigo já tem quase 8 anos. Então, não. E ela indica. Ela é uma paciente que indica muitos outros pacientes, né? Porque ela confia. E realmente ela poderia estar passando para outro lugar, mas ela fala assim: não, por mais que ela cobre lá um valor maior, eu confio plenamente que o que ela fala sempre dá certo, tá? Então, por isso que vocês entenderem essa parte também do suporte do lábio, da indicação da cirurgia, mesmo que vocês não façam, é essencial para que vocês tenham também um ganho de confiança do seu paciente no consultório, no instituto onde vocês trabalham, tá bom? E para a gente falar de lábio, a gente também tem que falar da parte de retorno venoso, das regiões mais nobres, que são as artérias, que vêm da artéria facial e se divide labial superior e inferior, aonde você vai passar, quais são os riscos que você tem, como que você vai programar esse preenchimento, qual é a região que você vai entrar que tem menos risco de atingir uma artéria dessa, tá? Qual tipo de. Você vai trabalhar com agulha? Vai trabalhar com cânula? Vai pegar a cânula nessa região? Vai ter algum comprometimento? Tá? Tudo isso vocês devem saber. Como eu gosto muito de trabalhar com quantidades pequenas de ácido, principalmente na primeira sessão, é muito difícil acontecer intercorrência de lábio comigo, porque eu trabalho sempre com cânula, tá? E sempre com quantidades pequenas na primeira sessão, para eu ter um acomodamento do produto e não ter um apertamento, vamos dizer assim, né, uma compressão desse produto contra essas artérias, tá? Que pode aí causar uma danificar essa região e diminuir a passagem sanguínea, diminuindo a oxigenação da pele e tendo um comprometimento maior aí indo para uma necrose, tá? Então isso aí me ajuda muito nessa questão. E além disso, de artéria, a gente sabe que ali passa
a artéria é mais ou menos uns 2 centímetros de canto de comissura, né? E depois se divide. Nós também temos que falar de musculatura, tá? Porque isso aí também vai interferir na hora de você fazer o planejamento labial ou indicação para uma cirurgia. Hoje tem algumas correções que a gente consegue fazer em cirurgia em pacientes que às vezes têm comprometimento só unilateral de lábio, tá? Então você consegue fazer um lip lift unilateral para corrigir. Hoje mesmo eu atendi uma outra paciente que a gente faz preenchimento para correção, mas ela tem um lado que é indicação cirúrgica. Ela não quer fazer, mas ela sabe que a indicação é cirúrgica, porque o lado dela é todo mais baixo e o lábio desse lado dela também é mais baixo, até quando ela sorri, tá? No caso dela, como é o lábio superior, com a toxina a gente não consegue corrigir, porque se eu baixar demais o lado contrário dela, vai ficar estranho o sorriso, tá? Em alguns casos, com a toxina a gente corrige, mas nesse caso específico dela, não, porque ela não tem sorriso gengival. Então, o sorriso dela já é baixo em cima do dente, se eu abaixar mais, não vai aparecer o dente dela do outro lado. Então, esse caso seria cirúrgico, tá? E consegue fazer uma correção unilateral, a gente consegue melhorar. Se ela for fazer um reposicionamento, né, de lift facial, com certeza melhor. Mas a gente consegue só com uma cantopexia, que a gente fala que é uma cirurgia do contorno do lábio, melhorar esse efeito dela de assimetria no sorriso, tá? Que a simetria dela é mais aparente quando sorri. E aí, respeitando a musculatura, porque não vai pegar a musculatura, é só a pele, mas já vai melhorar. Então, 100% não vai corrigir com cirurgia, mas vai melhorar, tá bom? E aí, como que eu vou saber, então, quando eu vou indicar para um preenchimento labial ou quando eu vou fazer um lip lift? Se eu medir aqui da base do nariz até o começo do contorno da minha boca e tiver mais ou menos aí até uns 13 milímetros, eu consigo melhorar com o preenchimento, tá? Se eu medir e tiver ali 14, 15, eu preciso avaliar e pensar se vai dar, que pode já ser o meio termo para indicação. Passou de 16 para cima, lip lift, não tem o que fazer, tá? Infelizmente, chega um momento que não tem o que fazer. Então, vocês vão medir com uma régua, tá? A base do nariz até o comecinho do lábio. E aqui vocês vão conseguir ver nas imagens como que vai modificando e como que vai aumentando, né? E vai achatando o lábio para baixo e virando ele para dentro. Então, vocês não vão conseguir, com um gel, modelar isso daqui. Principalmente se ela não tiver suporte dentário, se a paciente não tiver esse suporte dentário, tá? Então, cuidem com isso para que vocês consigam indicar melhor. Então, o paciente vai começar a apresentar vários, vamos dizer, sintomas, né? Que é encaminhado para o lip lift. Vai ter queda, né, de malar, que já dê perda óssea, vai ter perda de suporte dos ligamentos, frouxidão muscular, aumento, né, de elasticidade de pele. Então, tudo isso já vai encaminhar ele para um lip lift. Basicamente, ó, eu vou soltar o videozinho aqui, é feito nesse formato, a grande maioria, que é esse corte que faz na base do nariz, e você tira esse, rebate esse retalho, fazendo uma amarração inicial onde ficam os filtros para você elevar, e depois você vem fazendo as suturas, né, unitárias, que é a grande maioria que faz aí, porque é uma força muito grande nessa região. Então, às vezes, você tenta fazer uma cicatriz menor, mas tem uma força muito grande. Por isso que aquela cirurgia ao redor do lábio, o lip lift ao redor do lábio, às vezes pode ter uma cicatriz que não vai ser desejável, tá? Porque nesses casos, a movimentação maior é no orbicular da boca, nesse músculo, né? Movimenta mais do que a base do nariz. Então, a preferência maior dos cirurgiões é fazer na base do nariz para que ela não fique aberta a cicatriz. Porque se eu tenho muita força nessa região, né, ó, dessa movimentação, a cicatriz vai ficar contraindo ali, esticando na onde está a sutura e vai ficar larga. Então, por isso que eles fazem muito na base. Em volta da boca, o paciente tem que cuidar muito, muito. Ele tem que falar muito paralisado até a cicatrização ficar completa, para não alargar essa cicatriz, tá? Por isso que a indicação tem que ser bem precisa de quando vai ser o lip lift, na base do nariz ou ao redor do lábio, como cantopexia, tá? Então, o preenchimento, geralmente, como que eu faço? Eu gosto de fazer, são 3 pertuitos, tá? E eu gosto de fazer sempre o preenchimento elevando o lábio para fora, para eu ganhar um pouco, né, nesse espaço,
tá? Então, por isso que eu sempre faço esse bolos e esse pertuito na pele. Eu não faço em cima, no vermelho, na divisão do lábio, é sempre na pele, entre o vermelho e a base do nariz. Então, mais ou menos ali, 1 a 2 milímetros atrás do contorno do lábio, tá? Embaixo, não. Embaixo eu faço no contorno do lábio, tá? E no vermelho. E aí a gente consegue. Então, nessa foto vocês vão conseguir ver, ó, ela já tinha feito preenchimento uma vez comigo, já veio para o retorno, mas ela tem, né, já uma distância boa, que ainda não é 100% indicação, é aquele termo médio de avaliação que a gente fala de 14 a 15, tá? E eu consegui diminuir visualmente, porque eu não mexi em nada de tecido, mas visualmente a aparência que foi diminuído essa distância, tá? Então, ó, correções labiais, que nem o caso dessa paciente. Ela tem um filtro bem aparente e ela não tem indicação para lip lift. O caso dela é indicação de preenchimento. E eu vou conseguir corrigir tanto essa abertura, como também fazer essa projeção para parecer que eu fiz preenchimento no filtro, tá? Dela. E que não foi feito, que eu não faço preenchimento no filtro, eu só faço em casos extremos de sorriso gengival, para poder segurar um pouco o sorriso, tá? E eu vou fazer uma inversão que vai diminuir essa base do nariz para o começo do lábio. Olha lá. Então, eu visualmente fiz um efeito que parece que eu fiz o filtro e ao mesmo tempo parece que eu ganhei o espaço, né? E diminuir essa distância da base do nariz para o começo do lábio, tá bom? Então, isso influencia muito, mas esse caso é uma indicação precisa de preenchimento labial. Aqui é uma régua que ela não tá precisa, tá? Mas é só para vocês verem. Eu peguei o mesmo tamanho de um lado, o mesmo tamanho de outro, para ver como que ganha, mas é pouquinho. Vocês viram que é coisa de 2 milímetros ali que ganha? É muito pouco, tá? Então, vocês vão ter uma inversão que vai visualmente dar o efeito do lip lift, mas que não tem o mesmo efeito porque não tira a pele, tá? Aqui a mesma foto de lado, tá? Então, a mesma projeção da imagem para vocês verem. O preenchimento no canto da boca eu nunca vou até o final aqui, para não ter muito peso, tá? Só no inferior que eu vou até o final. Olha, outra paciente, a mesma coisa, tá? O caso dela tinha um alongamento muito grande, mas é uma paciente jovem que tem bastante assimetria, tá? Principalmente comissura, um lado é mais alto que o outro. Aqui a gente fez uma associação de técnicas. Então, eu fiz a mesma técnica a RB Lips com a cânula, porém, na lateral do lábio dela, onde era mais baixo, eu entrei com a técnica de preenchimento de técnica russa, que é aquelas que fazem os palitinhos um do ladinho do outro. Porém, eu não faço com a agulhinha que vem no produto, tá? Eu faço com uma agulhinha 34G por 8 milímetros. Ela é bem fininha mesmo, para ter menos risco de me trazer alguma intercorrência. Porém, a agulha sempre pode dar mais hematoma, tá? Mas ela consegue fazer uma inversão. Porque, como ela é muito fininha, eu vou colocar ela bem superficial para ela fazer a travinha mesmo e não deixar esse lábio voltar para dentro. E aí vocês conseguem ver que ganha, né, um pouquinho também na distância, por causa dessa projeção que a gente faz, essa reversão para fora do lábio. Essa é uma técnica que eu trouxe para vocês, que é diferente de lip lift, que eles fazem muito no campo asiático, tá? Que ela não corta de fora a fora como a gente faz aqui no Brasil. Geralmente eles fazem como se fosse um bigodinho aqui embaixo, né? O corte. Aqui nesse caso não, eles deixam, né, na onde está a columela do nariz aqui e faz o cortezinho só abaixo do contorno aqui, aonde a gente tem as duas entradas nasais, tá? E aí ele vem por baixo suturando. Esse artigo, se vocês quiserem, dá para mandar para vocês depois lá para vocês lerem, tá? Vem suturando por dentro, descola da musculatura, lógico, porque a musculatura vai puxar para baixo, mas sutura por dentro e puxa as duas laterais, tá? Do lábio. Então ele faz isso aqui, ó, esse movimento, mais lateral. Então não modifica tanto no centro do lábio, é mais lateralmente. E fica bem bonito, ó, fica bem discreto a questão da cicatrização, tá? Isso é muito interessante. Eu gostei bastante desse artigo, por isso que eu trouxe ele para vocês verem que tem outras opções, tá? Esse aqui já é um lip lift que faz um contorno em volta do lábio, ao redor do lábio, que é tipo uma cantopexia, que é o que eu falei para vocês, tá?
que dá para ser feito, porém pode acontecer de ficar mais largo a cicatriz, porque tem muita movimentação. Então, na hora que o paciente se alimenta, conversa, ele estica e pode abrir um pouquinho mais. Uma outra coisa que vocês têm que avaliar bem quando vai indicar o paciente, se é paciente que ele tem a pele que marca muito, tá? O fototipo de pele vai influenciar muito na indicação para cirurgia. Se for uma paciente de fototipo alto que marca demais, essa cirurgia ao redor do lábio é totalmente contraindicada, tá? Tem que tomar muito cuidado. Ou tem que ser com autorização do paciente já falando do risco que tem de ficar uma marca ali, porque ele dá uma marca na divisão ali do lábio, tá? Às vezes pode ficar esbranquiçada ou um pouquinho mais arroxeada. Aí já é mais indicado fazer essa da base do nariz, tá bom? E aí começam a ter vários tipos de indicação, tá? De tipo de abordagem para você fazer esse lip lift. Claro que não vai caber a você como harmonizador, isso aí o cirurgião que vai definir, mas é bom você entender para você poder explicar para o paciente. Então, tem alguns pacientes que às vezes têm o lábio aqui na região da base do nariz para o começo do lábio, dentro dos 13 milímetros. Só que o canto da boca é muito baixo e vocês não vão conseguir, às vezes, resolver com o preenchimento. E aí vocês vão indicar essa cantopexia, que faz só nesse contorninho que é igual essa imagem aqui, ó, nessa linha aqui de baixo, ó, que vocês estão vendo aqui, que faz como se fosse uma cunha, um cortezinho, igual faz a Castanhares aqui no, na cauda da sobrancelha, tá? Então, tem como ser feito. Esse dá menos risco de ficar a marca ali da cicatriz, tá? Mas dá para ser feito. Aí é uma associação da técnica de preenchimento, que daí você vai para a cirurgia primeiro e depois faz o preenchimento, a não ser que o paciente já tenha feito preenchimento há muito tempo, e aí o canto está muito caidinho, agora ele resolveu fazer a cirurgia, por exemplo. Aí já tá o preenchimento, só vai lá e faz a cirurgia, tá? Agora, se ele for para você para fazer o preenchimento e te perguntar, não, doutor, o que que eu faço primeiro? Indica primeiro a cirurgia, depois faz o complemento com o preenchimento, tá? Eu tenho um caso de uma paciente que fez cirurgia plástica facial e aí fizeram nela, mas ela já tinha o preenchimento. Ficou muito bom, ele melhorou o que já estava feito do preenchimento, porque o arco do cupido dela estava bem marcadinho, tá? Então tem essa opção também para ser feito. Então, uma colinha básica para a gente finalizar, tá? Para vocês sempre saberem indicar. Lábio feminino, até 13 milímetros, vai para o preenchimento labial. De 14 a 15 milímetros, vai avaliar caso por caso para ver se vocês conseguem fazer com o preenchimento ainda ou se vai indicar direto para uma cirurgia. Passou de 16 milímetros, lip lift, tá? Vamos indicar para cirurgia. Lábio masculino já é um pouquinho mais comprido essa região, então 15 milímetros a gente consegue fazer com preenchimento. Lembrando que se o paciente é um paciente de lábio masculino que quer manter masculino, não quer deixar tão feminino o lábio, vocês não vão colocar contorno. Então, às vezes a eversão vai acontecer menor, tá? Então, é sempre só no vermelho do lábio que vai ser preenchido. Pode fazer as mesmas entradas, só que daí a entrada de projeção aqui do arco do cupido vocês não vão fazer lá atrás, vão fazer na linha do vermelho do lábio, igual faz embaixo, tá? Então, os pertúrbios pode manter os três, porém vai diferenciar o de cima, vai para a linha do vermelho do lábio. E aí vai preencher só o meio da boca do paciente para não deixar feminino. Agora, se o paciente quer um lábio mais feminino, aí mantém o contorno, tá? E daí no masculino, 16 a 17, vocês vão, tá? Falar, a gente fala zona cinza, porque é uma zona que nem é branco nem preto, tá? Então é uma definição que vai através de você, junto com o paciente, para confirmar. E acima de 18 para o lado masculino, aí já indica para o lip lift, tá bom? Certo, pessoal? Vamos então agora para as perguntas. A gente vai deixar, tá, o NPS para vocês preencherem. E eu quero que vocês coloquem no NPS o que que vocês querem aí de finalização para a próxima live, para a próxima aula. O que que vocês têm dúvida ainda para a gente montar? E eu já vou respondendo daí as perguntas aqui no chat. Faz todo com cânula? Rô, geralmente na técnica do RB Lips eu faço todo com cânula 25, tá? Por 50. Porém, quando eu tenho que fazer uma associação de técnicas, que nem essa daí que eu fiz com é, a técnica russa,
Aí, nesses casos, eu coloco essa agulhinha 34G, tá? Junto. E aí eu faço, tipo, como se fosse palitinhos, um do ladinho do outro, tá? Risquinhos. Eu até postei isso já no meu perfil lá, mostrando várias técnicas, tá? Se vocês quiserem, tem lá. Então, eu faço, o que eu mais gosto é fazer com cânula, porque a cânula, de preferência 25, porque ela tem uma flexibilidade que me ajuda a fazer as projeções, tá? Então, eu gosto bastante. Mais alguma dúvida, gente, sobre a cirurgia, sobre indicação? Pode perguntar. Quem preencheu o NPS, depois a gente manda essa aula para a pessoa, tá? Mas pode perguntar se vocês tiverem dúvida de mais alguma coisa. Cânula 25 é segura? Ó, o que manda muito, o link do NPS já vai mandar aqui, ó, tá? Para vocês no chat, quem tá perguntando. Ó, o que manda muito na cânula, Valdecir, é a questão da força da mão do operador, tá? Porque assim, se eu tenho uma cânula mais fina, ela vai se tornar mais parecida com uma agulha, com toda certeza, tá? Porque a força que você vai colocar, às vezes, pode sim perfurar uma artéria ou alguma coisa. Porém, ela deposita menos produto. Então, sempre que eu tô fazendo preenchimento, eu penso o quê? Com cânula, né? Nesse caso. Eu tô criando um túnel para o ácido ficar dentro desse túnel. Então, a cânula mais fina vai dar mais refinamento no contorno, tá? O que que eu preciso daí? Diminuir o peso na mão na hora da passagem da cânula. Uma dica que eu dou para vocês. Entrei com a cânula, senti uma resistência, em vez de forçar para passar, vocês dão um toquinho na cânula para soltar um pouquinho de ácido. Esse ácido ele vai criar um espaço para você conseguir passar, tá? E a mão muito leve. Sempre que possível, passando a outra mão sobre a pele, para a pele deslizar sobre a cânula e eu colocar menos força, tá? É igual quando a gente está aprendendo a dirigir, a tirar o pé da embreagem, se bem que hoje é tudo automático, né? Mas o pé da embreagem e colocar no acelerador, tá? Então tem que medir as duas forças. Porque daí na hora que você reduz a força, ela se torna muito segura, tá? Então, a cânula 25, eu nunca tive problemas de intercorrência, nada com cânula 25. Até o hematoma é diminuído na técnica se você faz sempre com essa calma, sempre com esse cuidado, tá? Lembrando que tem cânulas e cânulas, tá? Cuidem com cânula, porque eu já vi acontecer em um curso que a gente foi, até a professora falou, que era curso de nariz, que ela pegou várias cânulas que ela usava 22 e aonde tem aquela abertura da cânula, não foi feito um bom acabamento naquele lote. Então, ela estava áspera, ela passava ali até a luva rasgava. Aquele áspero da cânula pode machucar o lábio por dentro e pode traumatizar, tá? Então, cânula que seja de melhor qualidade, vocês vão ver que ela desliza melhor, não tem essa asperidade, vamos dizer, essa aspereza aí nessa abertura da cânula, não fica raspando por dentro do lábio, tá? Vamos lá. Acredito que o meu eu vou fazer agora apenas em cima, porque o de baixo ainda está perfeito. Muito bom. Ah, Rô, do que a gente fez aquela vez ainda, esse ácido, o Hepatic, o S300, gente, eu vou falar para você, é muito bom, muito bom. Valdecir, a cânula que eu tô usando aqui é da Renova, tá? Ela tem um preço bom, acho que a última vez eu paguei R$ 12,90 nela, não foi muito caro não, tá? E eu compro em grande quantidade, então por isso que eu paguei R$ 12,90. Mas a cana vai variar ali de 15 a 20, R$ 25, mais ou menos, tá? Canola boa. Mas eu paguei R$ 12,90, da Renova é muito boa. Tinha uma da Mad Beauty que eu gostava bastante, mas não tá mais na linha deles, então não tem mais para indicar para vocês. Agora, o ácido hialurônico para lábio não tem. Todos os meus pacientes é unânime. Eu tenho paciente que às vezes faz outro procedimento com outro profissional, o lábio só faz comigo, porque dura de 1 ano e meio a 2. É o S300, tá? Eu gosto de lábio mais natural. Quem gosta daquele lábio mais projetado, mais firme, aí pode ir pro S500, só que ele dá um pouco mais de edema, tá?
Mas o S300 é sensacional, tá? Dá para trabalhar e dura muito. O meu lábio, inclusive, faço com S300. Cada um ano e meio eu faço uma renovação com mais meia seringa. Eu nem coloco mais uma seringa inteira, tá? Então ele mantém, estabiliza, ele não deixa perder a articulação do lábio, essa movimentação, não deixa aquele lábio com bico de pato. Os meus pacientes, eles adoram. Um ano e é verdade. Agosto. Um ano e meio praticamente, né? Que agora já tá chegando no final do ano. Então ele dura bastante. Só que eu vou falar para vocês que o contorno também é uma das coisas que mantém, tá? Então, às vezes eu vejo muita gente falando assim: ah, mas eu fiz com S300 e não durou tanto. A técnica também influencia, tá? Então, a técnica do contorno, ele mantém o lábio muito mais. Se vier com aquela técnica de canto de lábio, que vem pela comissura e faz um pouco mais profundo, eu acho que não dá a entrega que dá com essa técnica mais superficial, fazendo contorno de lábio, tá bom? Técnica de preenchimento. Na próxima, dá pra gente falar. A técnica que eu faço, tá? Eu já mostrei aqui uma vez. Eu acredito que talvez até tem alguma coisa no meu Instagram também gravado, tá, Valdecir? Depois eu dou uma olhada, mas no Instagram tem gravado alguma coisa. Então, o pertuito é único, central, no contorno do lábio, e os dois pertuitos superiores vêm na pele, tá? Um pouquinho atrás do contorno. Eu entro com a cânula 25, eu deposito um bolos de 0,02, dois risquinhos do ácido hialurônico, e já faço um levante do arco do cupido. Depois eu vou para o contorno e aí eu faço três travas, uma reta, outra mais inclinadinha e outra mais longa dentro do vermelho do lábio. Isso é o que projeta e dá a eversão da técnica. E no lábio inferior, eu passo a cânula torcendo ela, eu passo assim, ó, esfregando mesmo ela contra o lábio para poder fazer essa eversão no contorno. E aí eu venho fazendo como se fosse um leque, tá? Entro, volto retroinjetando, depois venho de novo mais no tubérculo do lábio inferior, volto retroinjetando, a mesma coisa do outro lado. Eu não faço bolos, tá? O único bolos que eu faço é esses dois aqui, mais superior, dentro do arco do cupido para levantar. Por quê? O bolos, ele deixa muito artificial. Quando eu faço retroinjeção, eu consigo reverter e ele fica mais natural, tá bom? Foi com o S300, Rô, nós fizemos o seu, com o S300 na época. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Temos dúvidas? Então, deixem aí a sugestão para a próxima aula. E aí, provavelmente, a gente vai pegar aí no período das festividades, porque o pessoal às vezes não vai participar e eu gosto que vocês participem, tá? O 500 dá pra fazer, Rô, só que ele fica um lábio mais pesadão, tá? Um lábio mais. Se você gostar, dá pra fazer. Ele dá um pouco mais de edema, você vai ver que incha mais, tá bom? Certo, amores? Então é isso, gente. Boa noite pra vocês, bom descanso. Até a próxima. Depois eu vou ler o NPS que vocês preencheram e se tiver sugestão, a gente já manda o tema da próxima live, tá bom? Beijos, boa noite, tchau, tchau, bom descanso.